Fala galera, bem-vindos ao terceiro episódio do Papo de Casa. Aqui é o Vinícius da Tech Home. Hoje a gente vai falar sobre um tema aí que tem muitas dúvidas aqui. A gente trouxe um convidado muito especial aqui, o Carlos Attai. Só contar para vocês um pouquinho antes de começar essa conversa. No primeiro e no segundo episódio a gente abordou aí dois temas. Primeiro, a gente viu uma visão ampla de como é que funciona para construir uma casa, então qual é o passo a passo. E agora a nossa ideia é abordar cada tema um pouco mais específico e trazendo pessoas que têm um histórico, que sabem sobre o tema. Então hoje a gente trouxe o Carlos. Bom, no primeiro, essa visão macro. No segundo, a gente abordou um pouco, junto com o Gonzaga, sobre terreno, Então, como é que funciona, quais são as recomendações para você achar o seu terreno, Porque é ali que você vai construir sua casa. O Gonzaga até deu uma analogia engraçada aqui que eu comentei antes de começar, que é basicamente um casamento. Então, você deu o pontapé inicial para sua casa. Mas a gente já viu tudo isso e agora a gente vai abordar o tema que é como financiar isso, A gente comprou o terreno, onde a gente arruma dinheiro para construir, para comprar o terreno. E o Carlos está aqui, o Pedro está aqui, vamos falar sobre esse assunto, tirar as dúvidas de vocês. Acho que tem muita coisa boa aqui para a gente abordar. Carlos, para começar, eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal. Nisso, obrigado Pedro, obrigado pelo convite de estar aqui, a gente poder falar um pouquinho aí de financiamento, construção, tá? Bom, eu sou o Carlos André, sou engenheiro civil, Eu trabalho na TAI Engenharia, onde o nosso propósito lá é construir casas dentro de metodologias off-sites também, e a gente também vai auxiliando o nosso cliente desde o desenvolvimento do projeto até a entrega, mas principalmente a gente vai dando todas essas alternativas, e um dos aspectos que a gente aborda muito e trabalha são como buscar o financiamento, como ele conseguir o recurso para poder fazer essa construção, ou seja, viabilizar aquele sonho. Tá? Ótimo, bacana, muito obrigado pela apresentação. Pedro, ele também, se quiser se apresentar, está com a gente hoje aqui do time da Tech Home para tirar essas dúvidas de vocês. Boa, sou o Pedro Rodrigues, gerente do time de vendas da Tech Home. Obrigado de novo, Carlão, pela presença aqui para tirar nossas dúvidas e contar um pouquinho mais de como você faz, a solução para os seus clientes e tal. E Vini por me convidar para o podcast hoje também. Vamos lá, vai ser um papo muito legal. Bora começar então. Eu acho que o Carlos aqui ele tem muito conhecimento nessa área e vai ser muito engrandecedor para todo mundo que está traçando essa jornada de como é construir a sua própria casa, E para iniciar eu queria entender, que eu acho que é uma dúvida de todo mundo, como é que funciona o financiamento, Quais são as exigências para você conseguir um financiamento? Legal, Vinícius. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de financiamento, buscar financiamento para construção, a gente tem que ter em mente que existem diversas premissas e critérios que precisam ser adotados, Lógico, você primeiro precisa ter ali tanto um profissional responsável, que vai te orientar, onde ele, através do estudo, desenvolvimento do projeto, detalhamento de um orçamento, ele vai realmente fazer vai verificar qual que é a necessidade de investimento e, assim, a captação também desse financiamento. Feito isso daí, o cliente vai ter que aplicar isso daí junto às ações, junto a entidades financeiras, e aí ele vai ter algumas etapas a serem vencidas. Lógico, a primeira etapa seria a análise de crédito do próprio cliente. Depois disso, ele vai submeter o projeto dele para análise e submeter também o planejamento físico-financeiro dessa obra. E aí, mediante a análise que vem do agente financeiro, ele vai ter uma resposta. Se ele pode ser financiado, se não pode, qual que é a parcela que pode, Hoje, dentro dos agentes financeiros, o que eles falam é que você pode financiar até 80%. O que é isso? Significa que se você precificar o seu imóvel, a sua construção, você vai precisar pelo menos ter 20% de contrapartida. Você vai fazer uma continha rápida, significa que se a gente falasse que a tua casa vai custar 100 mil reais, significa que você vai ter que ter pelo menos 20 mil. E os outros 80 mil seriam financiados pelo agente financiador. Já posso te fazer uma pergunta em cima disso? Você comentou que tem alguns profissionais já no começo que tem que estar envolvidos, desde esse começo. Então você citou aí o agente financeiro e, nesse caso, tem que ser engenheiro, arquiteto, tem alguma especialidade, alguma especialização que tem que ter esse profissional logo no começo? Que nem eu falei, vamos lá. O agente financeiro, normalmente, ele é um agente credenciado pelo banco, pela entidade financeira, que vai fazer essa análise, tá? Existem muitas vezes profissionais que são da área, como arquitetos ou engenheiros, e existem outros profissionais que não, que simplesmente atuam porque eles vão ter ali a segmentação de atuação.
O agente financeiro, existem duas etapas. Existe o agente promotor financeiro, que é quem vai fazer a captação desse cliente, vai juntar a documentação e vai fazer o processo dentro do agente bancário ou do agente financeiro. E dentro desse outro ramo, depois vem para análise técnica, que é a validação. E aí esse agente financeiro, que também normalmente está ligado aqui, aí sim é uma pessoa técnica, ou é um engenheiro, ou é um arquiteto, já ligado e credenciado a o agente financiador. Eu queria aproveitar a questão que você falou dos 20% que tem que ser pago, né, de entrada, para aproveitar e puxar quais são os outros limitadores do financiamento quando a pessoa pensa em buscar o financiamento, seja lá um casal, uma pessoa sozinha mesmo que quer dar início ao projeto dela, o que pode limitar para ela obter um financiamento? Vamos lá. Quando o pessoal faz análise de crédito do cliente deles, né, ou seja, do tomador ali, eles vão fazer o seguinte, eles vão falar que eles podem emprestar até 80% do imóvel, ok? E aí você precisa de 20%. O que diz se você vai ter 80% ou não? Eles vão primeiro fazer uma análise da sua capacidade de endividamento, tá? Eles entendem que quando eles fazem a simulação da sua capacidade de tomada de crédito, a sua parcela não pode gerar uma dívida superior a 30% da sua capacidade de endividamento, tá? Ou seja, se você tiver uma renda familiar ali de 15 mil, 20 mil, teoricamente ela não pode comprometer mais do que 30% dessa renda. Então esse é um dos primeiros critérios. Feito isso, aí eles vão te dizer se você pode ou não ter emprestado os 80%, qual que é essa capacidade de endividamento, e aí tem vários critérios internos que aí eles fazem análise de risco, aí eu não sei exatamente os pormenores. Por exemplo, tem a questão da idade também, né? A idade, cada instituição trabalha com uma idade limite, né? Mas também uma pessoa mais velha tem menos tempo para financiar, a pessoa mais nova pode financiar durante mais tempo também, né? Então é renda, que vai limitar o valor da parcela, né? Então se ele tem uma renda ali, família tem uma renda de 10 mil, vai ser 3 mil reais de parcela, 20 mil, 6 mil reais de parcela, a idade e, pelo que eu entendi, o próprio valor do imóvel também, né? Pode limitar a capacidade de financiamento da pessoa, né? Sim, são esses vários critérios, né? O que você pega aí, normalmente a prática convencional são financiamentos de até 360 meses, né? E normalmente eles limitam isso a 70 anos de idade, tá? Então, normalmente a idade você pega 360 meses, pega 70 anos, tira 360 meses. Putz, não deu 360 meses, porque você vai passar os 70 anos, então é 350, 340 e assim vai. Então, normalmente, esse é o número que hoje o pessoal está utilizando. Então, são 360 meses de financiamento. No máximo. No máximo. Ok, então a gente tem 3 pontos. A idade, né? A idade, a renda mínima, para você conseguir pagar os 20%, de acordo com o projeto que você escolheu, né? Os 20% você não vai precisar ter renda mínima, você vai ter que ter como recurso próprio, ou seja, na verdade é o que a gente chama de poupança forçada. Faça chuva ou faça sol, você precisa ter esse dinheiro disponível. Perfeito. Ótimo. E o comprometimento máximo de renda, né? Isso. Idade, comprometimento de renda e o valor do imóvel. Exatamente. Essas 3 principais fatores aí. Às vezes a pessoa tem uma renda muito boa, né? A família tem uma renda lá de 20 mil, 30 mil, então tem um alto potencial pela renda, mas se tiver 60 anos de idade, vai ter a limitação de só poder financiar 10 anos. Bom, então até agora a gente falou sobre os limitadores, acho super importante para quem está acompanhando a gente, já anotou todos esses 3 principais pontos. E agora, qual é a diferença, né, entre os tipos de financiamento, as modalidades que existem para financiar uma construção de uma casa? Legal. Então, assim, basicamente existem 2 tipos de financiamento que são bem conhecidos. Um é a casa pronta. Esse daí não tem muito segredo, você tem vários players no mercado que fazem. Por quê? Porque você já tem a garantia já está estabelecida, que é o imóvel pronto, tá? E você tem também o financiamento para a construção, que aí você tem, são pouquíssimos os players que estão no mercado ali, que fazem esse tipo de financiamento, né? Onde você tem vários elementos que são necessários ter como garantia, né? E aí é a construção, ou seja, que nem eu falei, você precisa ter um cronograma físico, precisa ter uma pessoa técnica responsável, que precisa ter um cronograma e um desembolso muito claro do que vai ser feito. Você tem que ter um projeto aprovado para ter todos aqueles delimitadores
a serem seguidos, porque você não pode falar que você vai construir uma mansão, construir uma casa super, hiper simples e humilde e pegar o resto do dinheiro porque você tem que ter vários parâmetros de garantia. Perfeito. E até falando, né, do financiamento pronto, então dá para a gente simplificar essa linguagem dizendo que assim, é muito mais fácil fazer um financiamento de um imóvel pronto, né? Porque a gente tem as garantias muito mais consolidadas, o risco muito menor e, né, exigências como, por exemplo, né, o imóvel estar regularizado, ele já ter habite, ele ter um monte de garantias ali, né, que vão diminuir esse risco. É muito mais fácil, né, para o banco que está financiando para fazer um financiamento de um imóvel pronto do que de uma construção. É muito mais seguro. Já está muito mais avançado no processo ali, né? É muito mais seguro, mesmo porque se a gente pensar num processo de construção, o imóvel, efetivamente, ele só serve como garantia se ele estiver pronto. Um imóvel parado no meio do caminho, por mais que ele esteja com a documentação de terreno regulamentada, alvará de obra, construção, vamos supor que tecnicamente esteja tudo correndo bem, o imóvel fica super desvalorizado e aí aquela garantia financeira que é o imóvel pronto, perde-se, né? Ou se não perder, fica extremamente depreciada, né? Então o risco é muito maior, né? E aí você numa construção, você está dentro do mercado, existem várias incertezas, querendo ou não, a gente está dentro do mercado que é volátil, né? Então a gente tem ainda, por mais que a gente hoje já tenha um país com uma condição inflacionária ali relativamente equilibrada, a gente ainda tem picos dentro da construção civil. Recentemente aí a gente chegou a ter 7%, 8%, né, descolando da inflação convencional. E até seguindo essa linha de raciocínio, né, eu não sei se todo mundo que está escutando aqui a gente tem a intenção de comprar um imóvel já pronto. Então, seguindo a linha de raciocínio de quem quer construir a sua própria casa ali do zero, então vai construir a casa dos sonhos. A gente sabe que o inicial, como a gente já falou no episódio anterior, é comprar o terreno. Eu preciso ter o terreno para financiar, eu posso financiar só a construção, depois o terreno, preciso já ter pago o terreno, ou é tudo financiado junto, como funciona? Existem duas modalidades, tá? Existe uma modalidade que é o terreno mais casa e existe só a modalidade casa, construção da casa, tá? Então existem essas duas modalidades. Independente de um ou de outro, qual é a linha que você vai seguir, as regras são muito similares. Então, o pessoal, né, o agente sempre vai olhar o conjunto do valor investido, terreno mais casa. Esse valor aqui, né, sempre ele vai garantir no máximo 80%. Então, assim, existe uma necessidade de poupança forçada de 20%. Isso daí é obrigatório. E o conjunto sempre vai ser feito junto a terreno mais casa, tá? Vamos supor que você tenha o terreno em aberto, e aí você vai ter que fazer um financiamento de terreno mais casa. Os agentes vão fazer essa análise do valor do terreno, valor da construção, a composição do valor do terreno, ele tem que ficar entre 15% a 30%, sendo que a maioria dos agentes vão exigir que seja no mínimo 20% da parte do terreno, limitando ele a 30%, tá? E a construção tem que corresponder normalmente a 80% dessa parcela. Então, se a gente fosse falar ali de maneira simples, né, se fosse dizer que fosse com 100 mil fosse tudo, 20 era o terreno, 80 era a casa e você precisa ter pelo menos 20% dessa poupança forçada. Quando você já tem o terreno quitado, eles vão continuar fazendo análise por completo e aí eles vão jogar o terreno nessa conta e você precisa continuar tendo os 20% de garantia. Tá? Ah, mas eu já tenho o terreno quitado, o terreno tem mais que 20% do valor global. Não importa, eles vão exigir os 20% do valor a ser financiado da obra. Tá? Então isso é importante a gente ter em mente, porque são detalhezinhos que a pessoa já idealizou, fala, não vou precisar entrar com nenhuma contrapartida, porque o terreno está quitado e o meu valor do terreno é mais do que 20% do valor global do investimento. Não serve como garantia. Nesse cenário que você comentou, né, Carlos, um terreno muito caro ele pode atrapalhar o cliente também, um terreno desproporcionalmente caro, né? Por exemplo, a gente viu, né, nesses últimos anos os terrenos aumentarem muito o preço, né? Então terrenos populares ali na casa de quase R$1.000 o metro quadrado, então a gente viu um aumento muito grande no preço. Isso pode atrapalhar então o cliente na hora de conseguir um crédito para construção, porque isso não vai somar tanto assim no negócio dele, é isso? Ele necessariamente
Ele vai atrapalhar no seguinte sentido, Pedro. Ele não vai ajudar o cliente no aspecto de garantia. Tá. Nesse aspecto não vai ser dado. Por quê? Porque o agente vai bloquear esse valor mediante ao valor global. Existem até alguns casos, dependendo de quem estiver analisando o processo, que o pessoal veta. Entendeu? Então assim, o teu terreno vale 40% do valor do teu imóvel. O cara veta. Fala assim, cara, mas assim, é uma garantia a mais. Não importa. Não, saiu fora da minha normativa, saiu fora do meu by the book, eu não vou aprovar. Lógico, estou falando de pessoas que vão ali mais lendo na cartilha. Certo. Né? Então tem esses cuidados. Varia também de acordo com o agente que está representando ali, que está tramitando o processo. Não deveria, mas hoje o que a gente verifica na prática é que você tem hoje pessoas mais experientes, menos experientes, e aí dependendo do grau de flexibilidade ou entendimento que a pessoa tem, ela vai um pouquinho mais, um pouquinho menos. Quando chega um cliente lá querendo fazer negócio com vocês, né, querendo construir com a sua empresa, e ainda não tem o terreno, você indica que ele procure um terreno que fique em torno dos 20% para facilitar o processo ou não? Como é que a gente normalmente faz, Pedro? Quando o cliente chega e conversa com a gente, né, e aí a gente toma conta desse cliente do começo até o fim, ou seja, desde o desenvolvimento do projeto até a entrega da chave, o que a gente faz? A gente muitas vezes entende a necessidade inicial do cliente, entende qual que é a capacidade de investimento desse cliente, ou pelo menos a pretensão de investimento desse cliente, e aí a gente vai dar um norte para o cliente. Olha, procure terrenos assim, procure terrenos assado. Putz, você viu 2, 3 terrenos? Manda foto para a gente aqui, a gente consegue dar uma orientada para você se isso vai fugir ou não. E aí a gente consegue, nesse aspecto, ir balizando e dando uma norteada para ajudar o cliente, porque a gente sabe que se ficar ali entre 20% e 25% é o número ideal. Quem está assistindo aí anotou a dica, porque é um ótimo ponto e gera confusão, porque né, a maioria das pessoas acredita que vai entrar como uma garantia. Então, 100% independente do valor. É bom deixar isso anotado. Bom, a gente falou agora sobre qual a proporção ideal, né, do financiamento, que tem que compor ele, basicamente aí de 20% a 25% do valor do terreno, o restante da construção. Agora eu queria entender um pouco mais, eu acho que todo mundo está curioso aí, quais são as etapas que a pessoa vai ter que seguir para obter o financiamento da construção dela. Legal, então vamos lá. Vamos falar das etapas de uma maneira lógica, assim, para ficar bem pontuado. Então, assim, a primeira coisa é, né, a pessoa já entendeu qual que é a capacidade dela de investimento, já tem o terreno, já sabe onde ela vai construir, né? Aí a gente agora vamos começar a dar andamento no sonho. Então, para a gente começar a dar andamento no sonho, o primeiro passo, efetivamente, agora, é ela contratar um profissional para ajudá-la a desenvolver o projeto, né? Ou seja, o projeto da casa dela, que vai entregar aquele programa para ela. Feito esse desenvolvimento do projeto, e aí é um ponto que tem que ter muita atenção, porque o que a gente enxerga hoje no mercado é que as pessoas fazem um projeto muito raso, né? E não te entregam um projeto realmente com uma qualidade suficiente para precificar o projeto. Então, isso é um cuidado muito grande que as pessoas precisam ter. As pessoas precisam entender que projeto de arquitetura tem basicamente ali a etapa de conceitual e detalhamento, e as pessoas precisam ir até o detalhamento. Senão, qualquer valor que a gente passar vai estar válido. O teórico do real vai distorcer, e a distorção vai ser grande e o susto vai ser grande. Tá? Mas feito esse projeto muito bem feito, da parte de arquitetura completa até a última etapa, aí você tem os desenvolvimentos do projeto técnico. Terminou essa etapa de projeto, cabe fazer um planejamento e um orçamento. Nessa etapa de planejamento e orçamento, lógico, você vai pegar essas premissas do projeto e aí você vai aplicar essas premissas dentro desse orçamento. E aí com isso, com um projeto muito bem detalhado, você vai conseguir chegar até a última linha. Quando esse projeto é realmente bem detalhado, hoje, mesmo com a variação que a gente tem, eu vou te dar tranquilidade que qualquer pessoa séria ou qualquer empresa séria vai conseguir te dar uma garantia ali que aquilo ali não vai escapar mais que 10%. Ótimo, legal. Isso quer dizer que a gente precisa, antes de iniciar o nosso sonho, a gente precisa botar no papel e a gente precisa ter um cronograma, certo? Essa é uma das exigências. Fizemos o projeto de arquitetura, desenvolvemos os projetos técnicos, fizemos um planejamento e a precificação desse investimento, ou seja, vamos saber realmente quanto que vai custar. Venceu essa etapa, vamos
firmar a questão financeira, ou seja, você consegue traçar um cronograma físico-financeiro. Junto com esse cronograma físico-financeiro, você entende a sua capacidade de endividamento e aí você entra com o agente financiador, porque você vai pegar este planejamento junto com este projeto que está aprovado junto a todos os órgãos públicos e aí você leva. E aí uma coisa fecha com a outra, ou seja, você tem a aprovação dos órgãos públicos, você tem um planejamento muito bem feito, você tem um agente financeiro que vai entrar com a tua capacidade de investimento. Feito isso, você conseguiu o financiamento, conseguiu a liberação de obra. Aí você segue com a obra. Seguiu a obra, tem todas as etapas de obra, fundação, estrutura, vedações, instalações e acabamentos. Terminou a obra, aí vem toda a legalização desse processo, que é o fechamento disso. Perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta, Carlos. Essa primeira etapa, que é de contratação do profissional que vai fazer o projeto arquitetônico, detalhamento, pela sua experiência, quanto tempo demora mais ou menos para lógico, varia muito de projeto a projeto, tamanho do projeto, o profissional em si, mas em média, assim, quanto tempo demora esse trâmite? Projeto bem detalhado, Pedro? Olha, eu vou dizer que um projeto bem detalhado, se você pegar, vamos dizer assim, vamos brincar, né? Deu match entre o cliente e o arquiteto ali. Tá. Cara, trabalhando muito, muito bem e realmente elaborando com todo cuidado, eu diria que no mínimo 3 a 4 meses. Certo. E já que a gente está falando de financiamento, quais são os custos? Porque, pelo que eu entendi, a gente já vai ter custos. Isso aí nem entra no financiamento. Não isso, entra claro, no vai ser pago com recursos. Isso é pago com recurso próprio do cliente. Já está sendo pago antes de mesmo Antes ter de a chegar, certeza do exatamente financiamento, isso. certo? Exatamente. E quanto em média você acha que custa tudo isso? Olha, fora o tempo que a gente... Varia muito de profissional para profissional e o nível de detalhamento, tá? Eu diria que, infelizmente, no Brasil, as pessoas, de modo geral, não reconhecem o valor de um bom projeto, tá? Mas vamos falar em percentual, tá? Um bom projeto, quando a gente pensa no valor de obra, ele vai corresponder entre 1,5% a 3% do valor desta obra. Significa que, se você pensa que você vai gastar numa obra, e aí eu vou chutar um valor aqui aleatório, vamos supor que seja 1 milhão, certo? Então, assim, se você vai gastar 3% desse projeto, é no mínimo 30 mil. E eu não posso colocar esses custos no financiamento depois. Não pode. Isso vai servir de insumo, inclusive, né, para precificar e para você ver quanto você vai conseguir financiar, né? Então, beleza, vamos supor que, ótimo, achou um excelente profissional que deu match, como você falou, demorou ali de 3 a 4 meses para ter o projeto, o cliente bancou isso com recurso próprio. Mas quanto tempo para ter o orçamento, ou seja, para usar a métrica que for viável para aquela instituição financeira, para se chegar no custo da obra, no orçamento da obra? Mais ou menos quanto tempo demora isso? Vamos lá. Então, assim, para fazer um bom planejamento de obra, bem detalhado, eu diria que ali um profissional dedicado, ele vai levar cerca de 1 mês. Tá? Por quê? Porque ninguém vai conseguir fazer, por mais que você já tenha diversos parâmetros, para você ir na vírgula da especificação de cada produto, que é o que vai te balizar a possibilidade de ter uma precificação exata, você vai ter que fazer cotação de mercado, você vai ter que estudar cada tipo de produto, dar uma determinada tipo de desperdício, não é desperdício a palavra correta, é a perda, né? Porque você vai aplicar um porcelanato, dependendo da quantidade de recortes, dá uma determinada perda. Sim. Ótimo ponto que você levantou, Carlos. E eu fiz todo o projeto de planejamento, vou tentar pedir o meu financiamento. E se, porventura, né, a gente sabe que a parte final de acabamento, como você falou, do porcelanato, vem lá no fim. E se até lá aumentou o preço que eu tinha cotado? O que acontece? Quando você tem o financiamento, a diferença é sua. Tá. Sim. Eu até queria puxar outro ponto antes. Beleza. Então, como é feita essa precificação, né? Então, assim, a gente já sabe que tem essas etapas. A gente está indo passinho a passinho aqui para todo mundo entender bem, né? Beleza, sei que eu vou ter que fazer uma precificação que vai demorar mais ou menos 1 mês para chegar numa planilha orçamentária bem feita. E isso é o agente financeiro que vai participar dessa precificação, a responsabilidade é do cliente, é do arquiteto, é da construtora. Quem vai fazer isso ou assinar embaixo disso? Isso daí Vamos lá. Quem é o responsável por isso, ou quem deveria ser o responsável por isso, deveria ser o responsável técnico que vai ser da obra. Por quê? Porque se ele vai executar, ele tem que garantir aquilo que ele está precificando. Então, na lógica do processo da engenharia,
O ideal seria você ter um responsável técnico que vai fazer a obra, que vai precificar tudo, para ele, inclusive, ter esse cuidado para poder passar realmente um orçamento que é execuível. Tá? Certo. Então, é isso que deveria funcionar dessa maneira. E como o agente financeiro vai saber se esse valor que eu estou passando para ele é real ou se ele está fugindo muito do padrão de mercado? Eu estou querendo uma coisa muito fora do padrão. Eu posso querer algo fora do padrão? Tem algumas normas que tem que se enquadrar o que eu vou pedir ali. Legal, Vinícius, excelente pergunta. Vamos lá. Tá? Então, assim, depende de agente para agente. Começar, mas vamos falar mais ou menos o que é o comum, né? A lista comum. Então, a maioria dos agentes, eles trabalham com planilhas que são conhecidas de mercado, tá? Que são planilhas públicas aí que as pessoas têm acesso. Vou citar alguns nomes aqui, mas você tem a planilha da CIURB, você tem a planilha da SINAP, você tem o CUB, que são planilhas de custo de execução de serviço, tá? Então, esses agentes utilizam essas planilhas como base, e aí é lógico, a construção civil, pelo tipo de projeto, você consegue ter parâmetros e índices de consumo e quantidades. É algo, assim, é quantidade, você consegue contar quantas portas, você consegue contar quantas tomadas, e aí você consegue precificar com base nessas planilhas. Então, cada agente financeiro usa uma. E aí, como cada agente financeiro usa uma, eles acabam tendo seus preços médios. Então, você pode sair daquele preço médio que ele apresenta? Sim, você pode. Tá? Ele, apesar de todo agente ter os seus critérios, e eles, cada um tem o seu caderno, o seu tipo de normativa. Fala, olha, o baixo padrão é tal, tal, tal item, o médio padrão é tal, tal item, e assim vai, eles dão uma especificação mais ou menos aproximada. Isso dá um preço médio de custo de mercado, ok? Se você quiser fazer algo fora disso, você pode. O agente não te impede. O que ele fala é o seguinte: se sair fora desse preço médio, que eu estou acostumado a trabalhar e que eu enxergo que é uma verdade absoluta, tá? Ele trata desta maneira. Não estou falando que é, tá? Aliás, pelo contrário, não é. Mas ele trata dessa maneira. Você vai ter que montar uma justificativa e embasar toda essa justificativa. Tá? Quem vai ter competência para fazer isso é só um responsável técnico. Por quê? Porque você precisa realmente embasar, tem que ter justificativas, tem que ter uma justificativa técnica, por quê? E aí existem vários critérios de como poder fazer isso para o agente do outro lado verificar e aprovar. Tá? Pedro, você tinha me perguntado a questão de quanto custa um projeto bem detalhado. Tá? Um projeto bem detalhado mesmo, numa casa aí, hoje, ele vai custar entre 5% a 7% do valor da obra. Ou seja, numa obra de R$1 milhão, ele vai sair entre 50 e 70 mil reais. Se tiver muito abaixo disso, você pode ter certeza, o profissional não está te entregando um projeto completo da maneira que o script diz. E isso falando de uma casa de um padrão médio-alto, tem diferença no projeto se a gente vai para uma casa de padrão mais baixo ou alguma coisa assim? Normalmente, você se acaba simplificando o projeto, pode cair ali para a linha dos entre 3% e 5%, mas um padrão médio-alto, você pode ter certeza, bem detalhado, de 5% a 7%. A gente vai errar muito pouco se a gente disser que vai ser entre 3% a 7%. Você vai tá na mosca. Tá. Se tiver muito abaixo disso, pode desconfiar, porque não vão estar te entregando algo assim, como deveria ser. Legal. Carlos, e você estava comentando sobre as planilhas que precificam mais ou menos o metro quadrado, né, dessa construção que vai ser financiada. E o que não está incluso pela sua experiência no mercado nesse metro quadrado calculado por essas planilhas aí? Boa pergunta, Vinícius. Vamos lá. Quando eles fazem essa precificação da planilha, existem alguns itens que você coloca como outros, e aí você precisa mostrar essa justificativa desses outros, né? Então, por exemplo, o muro de arrimo é considerado um item excludente do padrão básico, né? A terraplanagem, apesar de muitas vezes ela estar na linha da planilha convencional, para efeito do custo do metro quadrado comparativo, eles excluem, entendeu? Em alguns casos, o canteiro de obra também entra nessa linha excludente desse custo do metro quadrado de construção, bem como, dependendo do tipo de fundação, uma parte desse custo eles também excluem. Aí entra naquela questão um pouquinho da subjetividade de quem está do outro lado analisando, se a pessoa consegue fazer uma leitura do projeto, ter esse critério. Mas, basicamente, seriam esses.
né? E é lógico, quando você entra com acabamentos que são completamente fora daquilo que eles têm dentro da normativa, tudo passa a ser fora da planilha. A tendência é não negar, né? Mas você tem que justificar tudo. Teria que justificar tudo, ou se você não tiver que justificar tudo, o que acontece é que eles vão precificar a planilha dentro daquele custo médio deles e o valor acima disso entra como contrapartida sua. Ou seja, né, dando um exemplo aqui qualquer, né? Você pode fazer. Vamos supor que o preço médio do porcelanato que eles indicam para sentar numa casa seja R$50 o metro quadrado. Você pode escolher o de 100, você pode escolher o de 200, de 500, não importa. A escolha é sua, ele não te impede de escolher. Só que a diferença, se ele falou que ele vai pagar até 50 e você resolveu escolher um de 200, esses 150 de diferença, quem paga é você como cliente. Então pode aceitar? É difícil até de justificar, então, nesse caso, né? É difícil. Tá. O que seria fácil de justificar? Assim, dá um exemplo pra gente. Por exemplo, fez a sondagem no solo e você consegue comprovar que vai precisar de uma fundação diferente. O que é fácil de comprovar? Tudo que for técnico e que saia de um padrão de exigência, você consegue, teoricamente, justificar com uma certa tranquilidade, né? Então, esse exemplo é bom da sondagem. Putz, Você fez uma sondagem, fugiu do que estava esperando, precisou de uma monstruosidade de fundação, porque vai ter um engenheiro técnico assinando, fica mais fácil justificar a precificação diferenciada. Dá para dizer que questões estéticas, mais de escolha do cliente é mais difícil de justificar, Bem como, por mais exemplo, difícil. acabamento? Bem mais difícil. Tá. E a pergunta que não quer calar, né? Qual que é esse preço que esses agentes financeiros costumam trabalhar de metro quadrado? É o suficiente para construir uma casa legal? Vamos lá, Pedro. Vou começar respondendo a tua pergunta pelo final. Tá? O preço que normalmente essas pessoas dão é suficiente? A resposta é não. Tá? Não é suficiente. Por quê? Porque a maneira que eles fazem a planilha é um pool geral e aí você pega preço de tudo quanto é coisa, não tem uma análise criteriosa, então não é suficiente. Qual que é esse valor por metro quadrado? Esse valor por metro quadrado, se você for perguntar para os agentes financeiros, ninguém vai te cravar um valor. Mas a gente que conhece, conversa com as pessoas ali, o pessoal que nem eu falei, excluindo aquela parte de canteiro, muros de arrimo, essas coisas, esses pormenores, eles consideram que uma construção de uma casa de médio alto padrão giraria em torno de R$ 2.500 a R$ 2.600 o metro quadrado. Médio alto padrão. Médio alto. 2.500. E o Pedro até fez um comentário bom que você falou sobre os valores. Agora eu queria entender um pouco o que é considerado o padrão médio alto e padrão baixo, se é que assim a gente pode dizer, né? Vinícius, vamos lá. Difícil te responder essa pergunta sem entrar no pormenor das planilhas, tá? Então, como eu falei, cada agente financeiro tem ali o seu caderno técnico orientativo. Quando você pega esse caderno técnico, são cadernos extremamente bem elaborados, tá? Ou seja, o pessoal que realmente foi fazer tomou cuidado. Então, não dá para você dizer que o jogo está escondido. Dá para você dizer que a pessoa teve preguiça de ler tudo, tá? Mas não dá. Mas assim, dependendo do agente, um piso cerâmico de 60 por 30 é considerado já médio alto padrão. Cerâmico. Não é porcelanato. Cerâmico. Tá? Então, assim, aí o pessoal fala assim, porque uma esquadria de alumínio é alto padrão. Cara, esquadria de alumínio, você tem inúmeros tipos de perfil. Você tem perfil ali que você, de bater o vento, ela dobra, né, e amassa, e você tem aí perfis de alumínio extremamente lindos, que são com uma tecnologia e lá uma alta sofisticação. Então, assim, e aí você, lógico, o pessoal sempre precifica pelo mais baixo, tá? Nunca não se iluda, ninguém vai precificar pelo mais alto. Na hora de balizar, a régua cai bastante. Cai muito. Cai muito do real, né? E, em geral, assim, se a gente estiver falando de um imóvel, de um perfil de classe média, vamos dizer assim, de um padrão médio, não estamos falando dos extremos, nem muito popular, nem alto padrão demais. O que a gente conhece, que a gente vive no dia a dia, assim, né? Fica como fora, assim, em termos desse preço que eles determinam e o que a gente realmente vai conseguir executar em termos de metro quadrado. Legal, Pedro, vamos lá. Se a gente falar incluindo
todos os itens, mesmo aqueles itens que eles não contemplam nesse preço médio que eu coloquei aqui, normalmente fica fora em torno de 40%. Significa que, efetivamente, aquele valor de 80% que eles falaram que fazem o financiamento, né, normalmente vai ficar na ordem dos 60%. E isso por conta do descasamento do metro quadrado? Por conta do descasamento do metro quadrado, por conta do descasamento de desembolso financeiro necessário, mas normalmente eu diria assim, se você perguntar para mim o que eu normalmente falo com meus clientes, eu falo, olha, pode se preparar, o teu valor de investimento, você vai conseguir um financiamento entre 60%, numa boa expectativa, 70% do valor. Tá? Então essa é uma boa margem. A maioria cai ali perto dos 60%. 60%, 65% é o que mais eu vejo acontecer. Tá. Para a gente dar um exemplo prático para o pessoal de casa, então, né, o que você está dizendo é assim, a pessoa quer construir uma casa de 500 mil. Ela foi lá no agente financeiro e disse, olha, eu quero construir uma casa de 500 mil, você vê se eu aprovo esse crédito aqui? Ele vai falar, para 500 mil, o máximo que eu vou te liberar é 400 mil, que é 80%. Isso. Então a pessoa, né, acredita que ela vai conseguir fazer uma casa ali financiando 400 mil e tendo 100 mil em recursos. Isso. Como você está dizendo, olha, no máximo a pessoa vai conseguir, no máximo não, né, mas na média ela vai conseguir financiar 60%, significa que na expectativa de financiar 400 mil, na verdade, o que o cliente vai conseguir pegar é 300. E ele vai precisar bancar 200 mil da obra. Normalmente é isso que acontece. E vale ressaltar aqui outra coisa, né? Que a gente tocou no assunto um pouco antes. Existe o descasamento do preço do metro quadrado, a questão de liberação do dinheiro, né? Que está sendo financiado. E além disso, a questão da inflação. Porque como você estava falando, né, sobre o Brasil, às vezes a gente passa por períodos de alta inflação nos materiais que são usados na construção civil. Então, consequentemente, no momento que você vai finalizar ali sua casa, você pode ter um impacto bem grande na questão dos valores dos itens que você vai colocar ali no final da construção, né? Vamos começar pelo fluxo, que eu acho que o Carlos até deu risada aí, falou que é um assunto até deve ser meio complexo, né? Se ele que entende tanto assim já está com essa dificuldade não, né? Mas já está rindo, né? Se tivesse que simplificar, assim, para quem é leigo, para quem está ouvindo em casa, ou até para a gente mesmo que não tem tanto contato com com essa forma de liberação, né, do financiamento, como que funciona, assim, de forma simples? Tentando colocar de forma simples, né? Vou tentar simplificar aqui, mas basicamente o que acontece? Os agentes financeiros trabalham da seguinte maneira, né? Venceu toda aquela etapa de documentação, vamos iniciar a obra. Assinou o contrato, normalmente o agente financeiro ele faz uma liberação de adiantamento, de assinatura de contrato. Tá? E aí ele vai lá e bota o dinheiro na mesa, o cliente fica contente, fala, pô, legal, tive um adiantamento aqui para poder soltar a obra, que é exatamente, teoricamente, seria o adiantamento para você poder correr e sempre estar com antecipação em relação ao teu desembolso. Ou seja, na teoria, tá tudo lindo, né? Que é quanto esse adiantamento, mais ou menos? Normalmente é 20%. 20%. Tá. Isso. Tá? E aí, você apresentou o cronograma para esse agente, e aí, cada mês, você tem que apresentar um relatório, né, mês a mês, e aí eles vão atestando que aquilo que você tinha colocado que ia ser realmente executado, foi executado. Olha, no primeiro mês eu vou estar cumprindo aqui 5% de avanço de obra, no segundo mês 3%, e assim vai até a conclusão da obra. Chegou no primeiro mês, você faz o relatório, apresenta para o agente financeiro, cumpri os 5%. Você estava lá com 20% de antecipação, ele fala assim, bom, você me devolveu 5%, eu te antecipo mais 5%. É assim que os agentes financeiros funcionam. Onde que está a grande questão? Ao longo da construção, existem diversos materiais que vão ocorrer descasamento entre a liberação financeira e o pagamento. Principalmente numa construção, quando você chega ali na área de esquadrias, acabamentos, você precisa ter o capital na mesa para fazer esse valor e aí para depois ter o recebimento. Ah, mas o agente já fez a antecipação. E aí começa a cair naqueles porcenões que eu falei que, mas ele só considerou que eu ia gastar 100, eu gastei 200. Então vai aumentando automaticamente a sua contrapartida e, na verdade, aquele adiantamento que o cliente recebeu foi consumido praticamente por essas diferenças.
e aí você acaba tendo que botar o dinheiro na frente. Começa a ficar um pouco bola de neve, é isso? Fica bola de neve no seguinte aspecto, porque como as pessoas normalmente não fazem esse controle financeiro na vírgula, elas não sabem em qual momento elas consumiram aquele adiantamento com itens que foram pagos mais caro do que o que estavam planejados. Certo. E aí você tem uma sobreposição, porque o agente financeiro enxerga que ele te fez uma antecipação e você entende que você já gastou o dinheiro. E aí ocorre o descasamento. E aí é o que a gente fala que todo cliente, quando entra numa construção, ele, além de a contrapartida dele, ele precisa ter a capacidade de cobrir o desafluxo financeiro do financiamento. Tá? Então isso é um ponto importante. Né? Então quando a gente faz um planejamento muito bem detalhado e estuda isso, o que a gente vê? A gente vê o seguinte, olha, você vai precisar 20% de contrapartida forçada, vamos supor que você conseguiu 70% do financiamento, ou seja, você fez um projeto equilibrado, é só 10% a mais que está dando de descasamento, e normalmente quando você tem o fluxo de obra, por conta dessas compras que você vai fazendo e vai consumindo, você vai ter que colocar mais 15% a 20% na frente. Ou seja, por mais que você seja reembolsado em algum momento pelo agente financiador, você vai ter que ter um fluxo de caixa com mais poder. Ou seja, acaba que ali no frigir dos ovos você vai ter que ter ali quase 50% do valor da obra para poder bancar, porque vão haver desafluxos financeiros. Esse 15 é como se fosse um capital de giro, então. É capital de giro. Tá. E isso pode ser impactado ainda, mesmo assim, né? Quem tem muita experiência, quem sabe o que está fazendo, vai prever isso aí. E, por exemplo, um cliente que ainda escolheu mal quem que vai ser esse engenheiro que vai fazer esse cronograma ou que vai gerir a obra, né? Porque você está falando, vai ser ou o empreiteiro, ou o engenheiro, ou o arquiteto responsável pela obra, né? Isso. Se ele ainda errar nisso aí, pode atrapalhar ainda mais. Pode. Esse capital de giro aumenta. Entendi. Aumenta e pode aumentar muito, né? Queria aproveitar a pergunta do Pedro. Tem um limite para ser executada essa obra? Porque o Pedro falou de uma pessoa que não fez um cronograma certinho, um planejamento certinho, então teve o descasamento do preço. Talvez ele se enrolou no meio da obra e atrasou. Tem um limite, tem um prazo para ser executada a obra? O que acontece hoje, os agentes financeiros, conforme vão havendo a liberação financeira para você fazer a obra, eles vão todo mês cobrando juros referente àquele capital liberado. E aí é só juros, não existe amortização do financiamento, é puro juros. Isso é importante colocar, porque a pessoa começa a pagar ali uma parcela e acha que está já amortizando o que ela pegou de empréstimo, mas não, é só juros. Tá? Quando você começa a atrasar muito o cronograma, e isso daí acontece, e aí varia de agente para agente, tem agente que quando se atrasou um mês ele já pede justificativa, tem agente que são 2 meses, 3 meses, mas fica entre 2 e 3 meses. Tá? Você atrasou esse período entre 2 e 3 meses, o que normalmente acontece? Você é notificado pelo agente financiador e você é obrigado a fazer uma reprogramação financeira. Ou seja, você precisa chegar, levantar a mão e falar, olha, meu planejamento físico-financeiro está errado, daqui para frente ele vai ser corrigido e vai acontecer dessa maneira. E aí ele vai ser reavaliado e aí ele tem que ser reaprovado para que ocorra novas liberações financeiras. Ou seja, se a gente pensar num fluxo de obra que a pessoa não está muito atenta a essa condição, né, a chance de você ter um gap de necessidade de parada de obra para retomar isso daí, se o cliente não tiver fluxo de caixa para manter, é gigante. O agente financeiro, ele intervém no caso de a pessoa que eu contratei para estar executando a obra, o construtor, o engenheiro, enfim. Acontece alguma coisa com a empresa, não vão executar a obra. O agente financeiro não tem nada a ver com isso. Não se mete. O agente financeiro não se mete. O contrato dele é com o cliente dele. Se você contratou A, B, C, D, não importa. Ele não quer saber. Ele que fala assim, ó, eu emprestei o dinheiro para você, a responsabilidade de entregar o dinheiro para mim de volta ou o imóvel é sua. Tá. E ele vai para cima de você. Legal. Tem uma pergunta, posso fazer? Claro. Se a comprovação de renda você tem que fazer ao longo de um tempo, ou a primeira vez que você faz é isso, você fechou? Porque você pode perder o emprego, pode acontecer alguma coisa. Você fez a comprovação de renda. A partir do momento que você fez a comprovação de renda, você tem um prazo ali, ela tem normalmente uma validade de 90 dias. Você assinou o contrato,
aquele contrato está válido. Mesmo que você venha a perder o emprego, tenha algum problema ali na família, teve como é que chama? Você teve um problema financeiro. Por quê? Quando você assina o contrato, existe seguros e um dos seguros cobre um determinado gap. Então esse gap normalmente que eles dão aí de seguro são de 6 meses. Legal. Boa. E vamos imaginar se a gente está abraçando, né, e tentando explorar um pouquinho cada uma das hipóteses, cenários, tal, em que, putz, e se eu tiver problema com isso, se eu não me atentar a isso, tá? Pensando no cenário ideal. Então, assim, o cliente foi lá, contratou um excelente escritório de arquitetura, um profissional super responsável e experiente que vai fazer isso funcionar legal, tem o capital de giro suficiente para tocar essa obra, não se atrasa no cronograma, tá tudo em linha. E a finalização, né? E a parte final? Estou tocando minha obra, meu projeto, e no final eu estou acabando a obra. Como é que é esse finalzinho, assim? Como que a instituição financeira vai fazer os últimos pagamentos? Depende de alguma coisa a mais que é responsabilidade do cliente? Como que funciona para fechar esse trâmite todo? Legal, vamos lá. Então, assim, vencemos a etapa obra, né? Que eu acho que é a maior dificuldade, mas... A gente fala que... Né, que eu, como até engenheiro civil, já vivi isso algumas vezes, né? A obra você não acaba, você desiste, você não termina. O pessoal fala que você abandona a obra, né? Você não entrega, você abandona, né? Brincadeiras à parte, né? Não, venceu aquela última milha, que é bem difícil da obra, né? Que é acabar, os últimos detalhes, aquele alívio de pronto, acabei. Vamos lá, mas é legal você ter trazido isso, Pedro, porque realmente tem muita gente que fala isso, né? É até é lamentável a gente que é profissional da área escutar isso, mas a gente sabe que tem muita gente que fala. Mas como é que funciona, né? Então assim, vencemos a etapa obra, né? Putz, legal, corremos toda essa corrida, chegamos no final, né? Estamos com aquela sensação de vencemos, né? Porque a casa está pronta. Aí vem os pormenores. Então a gente precisa, para poder finalizar esse processo de financiamento da construção e realmente passar para a etapa de amortização, a gente precisa finalizar o processo de legalização. Para você fazer a legalização desse imóvel, né, e aí finalizar esse processo do financiamento e entrar no processo de amortização, o que você tem que fazer? Primeiro de tudo, você tem que conseguir o habite dessa construção da sua casa. Então, o habite é um documento que você vai lá, solicita junto à prefeitura, né, a pessoa vai verificar se está tudo em ordem, se a casa realmente está habitável. É isso que significa habite, ou seja, a tua casa está habitável. E aí tem os critérios, cada prefeitura são muito similares, mas cada uma tem a sua. Você conseguiu o habite. Fez o habite, a prefeitura vai fazer análise também de tributos, se você fez a contribuição de tributos. Porque o pessoal acha que é ir lá, faz a inspeção e está tudo certo. Não. É o ISS, né? No caso da prefeitura, é o ISS. Essa é a primeira questão. Venceu, você não conseguiu comprovar que você fez o recolhimento do ISS, a prefeitura, para emitir o habite, vai te mandar uma continha, tá? Essa continha é salgada. Tá? Isso que eu ia perguntar, é caro? Que já foi bastante dinheiro, né? É cara, tá? Mas não é a mais cara, tá? Então, assim, existe uma continha aqui, mas basicamente a conta que eles fazem é, eles pegam a área construída, multiplicam pelo valor venal da construção do município, aplicam 50% e depois aplicam, depende do município, de 2% a 5%, depende da taxa do ISS. Vamos supor, fazendo a conta nos 500 mil, né, que você trouxe, Pedro, 50% de 500 mil, 250 mil. Ou seja, eles falam que você teve 250 mil de prestação de serviço. Ok? 3% disso, vamos supor que seja 3%, que normalmente varia de 2% a 5%. Vamos colocar 3%, né? Então, ali, 3%, R$ 7.500. R$ 7.500, tá. Se a gente está falando de uma obra que teve uma proporção diferente de mão de obra e material, de qualquer jeito é 50%? A prefeitura normalmente não entra muito nesse mérito. Tá? Ela normalmente não entra muito nesse mérito. Você consegue, se você fez tudo com nota fiscal, tá tudo certinho, tudo regularizado, e deu uma proporção diferente, deu uma proporção aqui 60-40. Você entra, comprova isso para a prefeitura e aí consegue esse abatimento do ISS para tirar o habite. Então aí fica sobre uma base de 40%, não sobre 50%, por exemplo. Exatamente. E qual é a expertise normalmente dos
da concorrência, enfim, das pessoas que tocam obra, de fazer esse processo certinho, olhar com carinho para isso e Não durante a olham. obra recolher? Não olham, sinceramente não olham. A ilegalidade no ramo do residencial é altíssima. E efetivamente, eu vou te dizer que esse não é o pior susto que eles podem dar no cliente. Tá? Esse é assim, putz, vai doer R$ 7.500? Vai doer. Vai. Você gastou R$ 500 mil, você não está afim de gastar mais 7.500. Mas 7.500, você se aperta aqui, se aperta ali, dá uma reboladinha. Exatamente, passa o chapéu e beleza, você pagou a conta. Tá? E aí saiu a Bitse. Venceu a etapa número 1. Vamos para a etapa número 2, que é que você, para fazer a obra, você precisa ter aberto uma CNO. O que é CNO? Cadastro Nacional de Obra. Então você precisa ir na Receita Federal, abrir esse número que vincula essa obra, tá? E aí você tem que ter a comprovação do recolhimento do INSS. Ou seja, você precisa ter a comprovação que as pessoas que trabalharam lá faziam o recolhimento deste imposto, tá? E aí dói. Aí o buraco é mais embaixo. Aí dói. Aí o buraco vai doer. Independente se for terceirizado e tal. Não importa, você tem que comprovar. Tá. Por quê? Para você, como o teu processo de financiamento termina onde? O teu processo termina quando você apresenta o teu imóvel construído, averbado na matrícula. Esse é o documento que você precisa apresentar para o agente financiador. Aí acabou o teu financiamento, começa a amortização. Para você fazer isso, aqui nem a gente falou, você precisa do ABITSE e precisa da regularização da CNO. A CNO é um cadastro, que nem eu falei, que você regulariza ali. E aí, quando chega no final da obra, você tem que entrar no sistema da Receita Federal e pedir a CND, Certidão Negativa de Débitos, de INSS. E aí, a Receita Federal vai fazer uma conta muito parecida com a Prefeitura. Só que ela vai fazer a conta da seguinte maneira. Vai pegar os mesmos 500 mil do imóvel que você declarou lá, vai fazer o 50%, que vai dar os 250 mil, só que o imposto não é 3, nem 5, nem 2, é 20%. E aí ele vai pegar e vai falar assim, bom, 20% de 250 mil dá 50 mil, e ele vai te apresentar um boleto de 50 mil reais. Se você não comprovar que você fez o recolhimento desse INSS ao longo da obra, e aí ele vai te taxar, e se você não pagar esse boleto, ele não libera a CND. E aí você, não tendo a CND, você não consegue averbar o teu imóvel. Se você não averba o teu imóvel, você não termina o teu processo de financiamento de obra e você não cai na amortização e continua pagando os juros. Então, se os empreiteiros ou se a equipe que executou a obra tem todos os funcionários registrados em carteira, tal, normalmente vai ter pago já o INSS. Vai ter pago. Tá? Mas a gente sabe que nesse setor acontece muito diferente disso, né? Sim. Na média, aí, o que você vê mais ou menos assim? Dessa continha de, vamos usar esses 50 mil de exemplo. 50 mil, normalmente, quanto está coberto aí Pelo pessoal? É. Olha, pelo que eu mais enxergo no mercado que eu estou aí atuando, eu diria que quando tem alguma coisa coberta, é de 5%. Ou seja, normalmente o pessoal toma uma paulada dolorida no final. O preço de um carro, né? Que a gente estava comparando com 7.500, realmente é muito. E aí o cliente tem a responsabilidade por fazer isso perante o agente financeiro, Isso. certo? E nesse momento, às vezes, ele pode se encontrar desamparado, né? Porque o empreiteiro, quem executou a obra, quem tocou a obra... Ele se exime. O pessoal se exime, entendeu? Primeiro que eles não passam essa informação para o cliente, né? Assim, posso te dizer que, sem medo de ser feliz aqui, que 95% dos meus concorrentes não passam essa informação para os clientes. Por que eles não passam? Porque, primeiro que ele não tem a responsabilidade de entregar a obra no valor que ele prometeu. Segundo, que se ele conta de largada que o cara vai ter uma conta ali para pagar de 50, 70 mil reais, que tem que ser colocado na conta, o preço dele aumenta, né? Então, e ele fala, mas é assim, então eles não contam. Só que eles falam, responsabilidade de legalização é sua. Eu não entro no mérito. Isso está em contrato, geralmente? Normalmente eles colocam em contrato. Porque eles querem se eximir dessa... Eles querem se eximir. A pessoa não quer, a responsabilidade dela vai... E um cliente que não sabia disso, achou que estava contratando, né, um profissional que ia
entregar o sonho dele ali sem dor de cabeça, no fim ele vai ter um pesadelo ali, né? E ele vai chegar no fim dessa obra, qual é o impacto resumido assim para ele no fim da obra? Ele não vai tirar a CNO, ele vai ter que ter um valor para desembolsar alto que ele não esperava, e além disso, ele, pelo que eu entendi, vai ficar pagando juros só até ele conseguir regularizar isso. É isso aí. CND, né? CND. A CND. Mesmo porque que acontece? Como é que o agente financiador, normalmente, ele tem uma parcela ali que ele deixa reservado para liberar somente a partir do momento que você apresenta essa matrícula regularizada, né? Tem agente que é 3%, tem agente que é 5%, mas normalmente existe esse percentual que fica bloqueado, ou seja, você contratou 100% do financiamento, você vai receber, na melhor das hipóteses, se correr tudo certinho, 95%, e esse 5% vai ficar bloqueado até essa regularização. Tá. Então, no nosso imóvel de 500 mil lá é o seguinte, né? O cliente já estava se esgoelando ali, né, para finalizar a obra e para receber 25 mil no fim da obra. Vamos pensar em 5%. Ele ia receber 25 mil ali de reembolso pela obra que ele já executou. Isso. Aí chega no finalzinho e fala, olha, você tem uma conta aqui de 50 mil para te liberar os 25 mil que ainda falta você receber. É isso. É isso aí. E aí dele se ele não conseguir fazer, porque ele poderia até pensar, deixa os 25 mil aí e vamos tocar para frente. Não funciona assim. Não pode. Não pode. Ele tem que realizar. E você estava falando sobre o sistema de amortização, acho que aí até agora a gente nem entrou nisso, sendo que já teve uma boa dor de cabeça até agora. Mas eu queria que a gente explicasse também para quem está escutando e acompanhando toda essa jornada aí, toda essa burocracia. A gente está enxergando que o buraco é bem mais embaixo, que tem muita burocracia pelo caminho e é um caminho extenso. Mas, a partir do momento que a casa está entregue, tirou tudo que era necessário de documentação, e ele inicia o financiamento, ele começa de fato a amortizar o que foi financiado e é uma maratona pela frente. Ele já começou o financiamento antes, né? Isso. Mas ele, nesse momento de finalização, que ele pode optar por uma das tabelas de amortização ou não é antes, desde o início? É antes, desde o início. Tá. Exatamente. É que até o momento da regularização ele só está pagando juros. Só está pagando juros. Mas basicamente o que é a amortização? Quando você vai assinar lá o contrato de financiamento, existem dois modelos. Tabela Price, que até pouco tempo atrás não se falava nela no Brasil. Ou seja, se você falasse tabela Price para um agente financiador, ele fala, não, esquece isso, não existe, né? E o pessoal sempre ia para a tabela SAC, tá? Então, mas no começo é a maneira que faz a conta, como é que vai amortizar os juros. O SAC é um que vai fazer, é o sistema, agora fugiu a minha palavra, mas enfim, é um que a parcela começa alta e ela vai diminuindo ao longo do tempo. A price, ela começa mais baixa e vai sendo corrigida e vai aumentando ao longo do tempo. Putz, qual que é melhor? Depende, tem que ver o que é melhor para você em cada situação, caso a caso, né? Não dá para cravar que uma é melhor, a outra é melhor. Depende muito de como você optar em fazer essa amortização. Muito cliente nos questiona aqui, né, com relação à diferença das tabelas, né? Acho que é legal a gente esclarecer isso também para o pessoal de casa, né? Que como a Price ela tem, né, as parcelas elas são lineares, né, e aí ocorre a correção mensal, o cliente vê essa parcela aumentando, né? Na SAC já é programado que essa parcela vai diminuir, mas da mesma forma ela tem as correções, né? Sim. Então quando a gente fala da diferença das tabelas, muitas vezes os clientes eles confundem, eles dizem, na SAC não tem correção. Não é bem isso, né? É que na verdade as duas têm correção, mas uma você sente um pouco mais, porque a parcela dela começa mais baixa, e a outra você sente menos porque ela começa alta e vai abaixando, né? Mas a SAC, na verdade, ela baixa, aumenta, né? Sim, é isso mesmo. Na verdade, a conta das tabelas ali, a conta da tabela Price é até relativamente simples, né? Se você for aí, qualquer programa de YouTube aí, você vai ter pelo menos umas 200, 300 pessoas te explicando como é que faz o cálculo da tabela Price. Não é muito complicado. A conta da tabela SAC já é mais complicado. Tanto é que você tem vários agentes financiadores que não abrem a metodologia de cálculo, mas existe uma regra, você consegue estudar, montar essa tabela
mas ela é bem mais complicada esse processo. O Pedro ressaltou o ponto do reajuste da parcela, porque a dívida ela vai sendo corrigida assim como todos os outros preços do mercado, né? Ela não deixa de ser corrigida por ser uma tabela de amortização ou outra, né? Acho que a única questão é que a tabela saque, a renda mínima, né, será maior, consequentemente, porque a parcela inicia no valor maior, né? Isso. Já a price não. Bom, acho que a gente esclareceu bastante dúvida, ficou um pouco longo e extenso, mas para quem está acompanhando toda essa jornada, a gente sabe que a gente está querendo realizar o sonho de quem está acompanhando, não quer trazer um pesadelo, com todas essas coisas que a gente mostrou que podem dar problemas, podem vir a dar problema, não necessariamente vai dar, a gente está norteando, né, tentando aprender junto com vocês aqui, para não errar, para que não aconteça isso e apresentar a melhor solução para vocês. Resumo aqui de tudo que eu entendi, é um processo incerto, um processo longo, que tem bastante burocracia por trás, que às vezes a gente acaba enxergando como se fosse algo mais simples. Quem não está por dentro desse dia a dia, quem não vive isso, infelizmente não tem noção de toda a burocracia por trás. Então a pessoa que vai querer construir a própria casa, que vai atrás do seu sonho, para não cair num pesadelo, tem que estar muito bem assessorado, né? Então, eu acho muito importante que você tenha anotado tudo que a gente falou, tudo que a gente trouxe de dica. E, enfim, Pedro, ficou mais alguma dúvida? Como a gente viu aqui, né, é um processo que demanda, né, que exige que o cliente esteja bem assessorado, que ele procure profissionais competentes, que tenham experiência, que saibam o que estão fazendo. Eu acho que desde a primeira etapa, né, desde a etapa de elaboração do projeto, de uma consultoria ou de uma assessoria, de quem já fez isso antes, de quem sabe o que está fazendo, né? São muitos interesses diferentes envolvidos no negócio, então a instituição financeira tem um interesse, o cliente tem o empreiteiro, o arquiteto, são muitas pessoas diferentes envolvidas e é importante ele ter isso centralizado em alguém que sabe o que está fazendo, né? Então eu acho que é um processo aí com muitos riscos e, né, o pessoal de casa que está ouvindo, se for por um caminho como esse de conseguir um financiamento com uma instituição, em escolher o empreiteiro, escolher o arquiteto, escolher o seu projeto e financiar, tem que estar muito bem assessorado por empresas sérias que têm essa experiência, né? Eu acho que o compilado geral que eu dou, eu acho que é esse. Carlos, o que você acha? Pedro, acho que você e o Vinícius colocaram bem, né? Eu acho que assim, primeiro, procure profissionais realmente sérios, né? E que queiram, mais do que vender um negócio ou estarem simplesmente vendendo um serviço, realmente queiram tratar você como um cliente e trazer um aspecto de consultoria. Como vocês bem colocaram, é um processo complexo, as pessoas precisam entender os pormenores, mesmo a gente sabendo todos os detalhes, de vez em quando ainda dá algum engasgozinho, e aí é lógico, a experiência conta para a gente poder fazer rodar o processo, né? Mas eu acho que o que vocês colocaram foi muito bem, não tem muito o que acrescentar, é isso. Tomem cuidado, escolham profissionais sérios, empresas sérias, que aí vocês vão ter um caminho mais tranquilo e principalmente vão conseguir performar todo esse processo que, por mais que muitas vezes seja um pouco ali angustiante, né, é muito realizador, principalmente quando você chega ali no final e tem essa conquista da tua casa. Isso. E a gente está lidando, como você mesmo falou, com um projeto grande, na maioria das vezes vai ser o maior projeto da vida da pessoa, às vezes é um maior passo, às vezes que a pessoa toma durante a vida inteira, a construção do patrimônio financeiro dela, às vezes a maior aquisição que ela vai fazer. Então é um sonho que não pode se transformar num pesadelo. Então por isso mesmo tem que estar bem assessorado, tem que pensar bem e tem que, aí é claro, ter tudo bem detalhado, entender, compilar o máximo de informação possível, porque pior é o seu sonho se transformar nesse pesadelo, você não ter apoio, se sentir perdido no meio de todo esse processo. Então a gente está aqui para tentar ajudar vocês. Todas as dúvidas que vocês tiverem, podem deixar aí nos comentários, podem entrar em contato com a gente, que a gente está à disposição para ajudar vocês da melhor maneira possível e ir aprendendo junto com vocês, né? E eu gostaria de traçar um paralelo aqui, que eu não sei se vocês também perceberam, acho que vocês que estão há mais tempo aí nesse setor percebem que para o brasileiro, né, muitas vezes é a maior aquisição de patrimônio a casa. E também no Brasil, a gente estava falando sobre descasamento de preços, cronograma de obra mal executado, mal planejado, é algo que acontece no setor da construção civil, no geral no Brasil.
a questão de quantidade de casas que existem que ficam inacabadas ou que demoram muito mais do que estava previsto. A gente vê isso tanto em obras do governo quanto em obras privadas de empresas ou projetos particulares. Eu queria entender aqui se vocês compartilham da mesma ideia e a gente está tentando nortear vocês aí o máximo possível para que isso não aconteça. Tem que tomar muito cuidado para não ser mais um na estatística. Então, acho que esse que é a minha contribuição. Eu não quero estar nessa estatística, não. Eu diria que assim, o profissional sério vai saber orientar bem o cliente dele. Que nem eu falei, vai ter principalmente essa responsabilidade de querer que o cliente chegue e vença essa etapa. A gente internamente, né, enxerga que o primeiro sonho é constituir família, o segundo é constituir a sua própria casa e o seu próprio lar, né? Então a gente está realmente mexendo com o sonho das pessoas e aí cabe da consciência de cada um que efetivamente um profissional técnico da área, bem intencionado, que queira realmente tratar o cliente com o devido respeito que ele merece, vai ajudar o cliente e eu conheço vários profissionais na área aí que têm plena capacidade de fazer essa condução de maneira plena a realizar, né? Então eu acho que o principal é esse. Tem um profissional bem orientado, que tenha essa característica de orientar com cuidado o cliente, ele vai chegar no final. E com transparência, né? Acho que num processo desse aqui, né, a transparência, como a gente estava falando até antes, né, da gravação aqui, né, Carlos, é fundamental. Muitas vezes o cliente ouve de muitas partes diferentes. Não é bem assim. A gente falou várias vezes aqui, né, durante o podcast, né, muitas vezes no mercado os concorrentes, as empresas não são transparentes ou até nem sabem direito o que estão fazendo, né? Então a transparência com o cliente é fundamental. Não sabem do processo como um todo. Bom, Carlos, novamente queria agradecer demais a sua presença aqui. Foi um prazer te conhecer. Obrigado. Acho que a gente esclareceu muita coisa aí. Obrigado, Pedro, também pela participação. Tá aí um kitzinho para você. Obrigado. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes aí. Queria que você deixasse aí as suas redes sociais, a sua empresa também, para quem está acompanhando o podcast, poder conhecer um pouco mais, se ficou curioso aí. Não, legal. Bom, Vinícius, obrigado pelo convite. Pedro, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar compartilhando aqui um pouquinho do conhecimento, da nossa vivência do dia a dia, né? Acho que o importante é a gente compartilhar esse conhecimento com as pessoas, porque isso efetivamente vai ajudar, o que eu espero é poder ter ajudado um pouquinho, esclarecer todo esse... esse emaranhado né, que é essa parte do financiamento da construção, tá? Se tiverem dúvidas, estou aberto, vocês têm o meu contato aí, né? E para quem quiser pesquisar, olhar um pouquinho como é que a gente faz aí, é só procurar, tá? Engenharia.com.br, a gente está aí tanto no site quanto no Instagram, né? Consegue achar a gente. ATAI, sem acento. ATAI, engenharia.com.br. Maravilha. Carlos, muito obrigado. Com certeza esclareceu muito. Eu aprendi muito hoje aqui. Com certeza o Vini também, quem está de casa também. Obrigado pela presença, pelo um pouquinho desse conhecimento aí. Muito obrigado. E é isso, gente. Obrigado por acompanhar e fique ligado nos próximos episódios. Qualquer dúvida, deixa aí pra gente, que a gente vai responder vocês e a gente está aí à disposição para traçar toda essa jornada da casa própria com vocês. Valeu. Obrigado.